Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a cidadania. Como vimos, a Grécia Antiga presenciou o desenvolvimento da democracia, que ao mesmo tempo, não sendo acessível para todas as pessoas, foi fundamental para o desenvolvimento de noções de democracia e cidadania no decorrer da história da humanidade. O filósofo grego Aristóteles afirmou que o ser humano é, por natureza, um animal político. Sendo assim, a democracia e política possuem uma relação direta. Então, turma, hoje nós vamos falar sobre a cidadania ao longo do tempo. Após a antiguidade, já no período conhecido como Idade Medieval, houve muitas transformações na sociedade e na vida das pessoas. Isso influenciou a organização política das sociedades da época. Nesse contexto, a estrutura da sociedade passou a privilegiar somente os nobres e os membros do clero. O clero significa a igreja. Então, quem faz parte do clero eram indivíduos que pertenciam à igreja, a qual detinha muito poder nessa época. Já os camponeses não tinham voz em relação aos outros grupos. Mais tarde, com as mudanças políticas e a formação dos estados nacionais, como Portugal, França, Espanha, começaram a surgir novas ideias. Essas transformações foram influenciadas por outros fatores, como as grandes navegações, a urbanização, a intensificação do comércio, entre outros. Então, turma, durante a Idade Média, até o início da Idade Moderna, quem detinha muito poder era o clero, juntamente com os nobres. Então, a população nessa época não possuía muitos direitos sobre a cidadania, nem mesmo sobre a democracia. Então, turma, com o surgimento das monarquias absolutistas, o poder se encontrava apenas nas mãos do rei. O rei era quem detinha todo o poder. Esses reis eram considerados figuras escolhidas por Deus para governar um país, nesse sistema político conhecido como absolutismo monárquico. Não havia espaço para o exercício da cidadania, pois todos eram súditos e não podiam opinar nas decisões políticas da sociedade. Então, na monarquia absolutista, os súditos, que eram as pessoas comuns na sociedade, não possuíam direitos e nem poderiam opinar sobre a democracia nem a cidadania. Porém, no início do século XV, os burgueses, que era um grupo de pessoas que enriqueceram, se tornaram grandes comerciantes, buscavam espaço no poder e não concordavam com os impostos que eram obrigados a pagar, enquanto os nobres eram dispensados dessa obrigação. Então, turma, os burgueses foi uma classe que surgiu no início do século XV, onde eles enriqueceram praticando o comércio, eles eram comerciantes. Com isso, eles estavam insatisfeitos com os altos impostos que pagavam para o rei. E os nobres eram isentos dessa taxa, desses impostos. Então, eles vão se reunir para tentar buscar meios para ter mais direitos, ter vez, ter voz em meio àquela sociedade.
Com isso, diversas ideias surgiram em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, e muitos filósofos se dedicaram ao estudo de tais questões na tentativa de encontrar soluções para a situação em que viviam. Esse conjunto de ideias inovadoras ficou conhecido como Iluminismo. Entre os pensadores iluministas estão John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot e D'Alembert. Agora vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa iniciou em 1789 e foi um movimento que colocou fim ao absolutismo na França, pôs fim àquele poder absoluto apenas nas mãos do rei. Então, a Revolução Francesa foi um movimento feito por burgueses que estavam insatisfeitos com o poder concentrado apenas nas mãos do rei. A Revolução Francesa foi realizada através desses pensamentos iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas ideias iluministas foram fundamentais para que essa revolução acontecesse. No período que aconteceu a Revolução Francesa, a França era governada por Luís XVI e Maria Antonieta e passava por grandes dificuldades, como a escassez de alimentos, enquanto os camponeses viviam na miséria, a realeza e a nobreza viviam uma vida luxuosa. Isso gerou grande descontentamento popular e, juntamente a isso, a burguesia, influenciada pelas ideias iluministas, queria mudança. Os gastos resultantes da entrada da França em uma guerra dos norte-americanos contra a Inglaterra deixaram o país sem dinheiro, o que resultou no início da Revolução Francesa. Os revolucionários formaram uma Assembleia Nacional e publicaram o texto chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serviu de base para a formulação da Constituição Francesa de 1791. Então, turma, a partir dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, permitiu com que esses franceses realizassem uma nova Constituição para a França, que na verdade é o conjunto de leis. Mas após a Revolução Francesa, todos os franceses tiveram direito de cidadania, tiveram direito de escolher o seu representante. Vamos entender o que aconteceu após a Revolução Francesa? Então, turma, a Constituição não tornou todos os grupos da sociedade iguais. O voto só era permitido a pessoas que tivessem determinada renda. Só poderiam votar aquelas pessoas mais ricas.